Então, boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser de História e nós vamos aprender sobre as capitanias hereditárias. Então, devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro, certo? O rei de Portugal, ele não tinha dinheiro suficiente para colonizar o nosso país, certo? Então, como Portugal não tinha recursos, então criou-se um sistema de colonização que não obrigasse a gastar muito dinheiro. Então, assim, que não obrigasse ao rei de Portugal, esse Dom João, a gastar muito dinheiro. Então, para isso foi criado um sistema de colonização. Então, vamos ver que sistema de colonização era esse. Então, Dom João III, em 1534, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Então, a gente tem aqui, ó, lembra daquela linha que eu falei sobre na nossa aula passada, que foi chamada de Tratado de Tordesilhas, que dividia o nosso país. Então, essa parte aqui foi a parte que ficou responsável o país de Portugal. Então, como ele viu que ele não conseguiria dar conta, de colonizar toda essa parte aqui do nosso país, ele dividiu por partes, Então, vamos ver como é que funcionou esse sistema que foi dado o nome de capitanias hereditárias. Ele dividiu em 15 lotes, doados a 12 donatários. Então, foram 15 pedacinhos aqui, ó, que foi dividido e foi doado a 12 pessoas diferentes, escolhido entre pessoas importantes, que eram militares, fidalgos, ou funcionários da administração colonial, ou seja, era povo que tinha dinheiro para poder ajudar Dom João a colonizar o nosso país. Então, essas pessoas se encarregariam de garantir a posse da terra e explorá-las, e elas pegavam o dinheiro que elas arrecadavam e pagavam a Portugal parte dos lucros obtidos, certo? Então, nós temos aqui a capitania de Maranhão, certo? Foram divididos em duas partes. A capitania do Ceará. Então, a capitania do Maranhão, a gente tinha João de Barro e Aires da Cunha, que tomavam conta, e a outra parte era Fernando Álvares de Andrade. A capitania do Ceará tinha como donatário Antônio Cardoso de Barros. A capitania do Rio Grande tinha como donatário João de Barro e Aires da Cunha. A capitania de Itamaracá era de Pero Lopes de Souza, certo? A capitania de Pernambuco, quem ficou tomando conta dela foi Duarte Coelho. A capitania da Bahia tinha como donatário Francisco Pereira Coutinho. A capitania de Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. A capitania de Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho. A capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. A capitania de São Tomé era Pero de Góes. A capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. A capitania de Santo Amaro, aqui, ó, era Pero Lopes de Souza. A capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. E a capitania de Santana, Pero Lopes de Souza, certo? Então, ele foi dividido em 15 lotes e tinham 12 donatários, Então, tinha donatário que tinha mais de uma capitania, que tomava conta de mais de uma capitania, certo? Então, os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar de pai para filho. Se o pai morresse, o filho poderia tomar conta, era tipo uma herança. Porém, o sistema de capitanias hereditárias não deu bom resultado, não deu certo, porque as pessoas não se interessaram, os donatários, eles não se interessaram pelas terras que receberam. Outros não tinham dinheiro, não tinham recurso suficiente para colonizar sua capitania e pagar parte dos impostos a Portugal. E ainda teve a questão dos ataques dos índios e dos franceses. Então, por conta disso,
não deu certo as capitanias hereditárias. Então, só a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco foram as capitanias que prosperaram, certo? Então, a capitania de São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para seu desenvolvimento, porque a nossa terra é uma terra fértil e geralmente tudo que é plantado, né, o nosso solo prospera. Então, por isso, a cana-de-açúcar deu muito certo aqui na nossa região. As outras capitanias, entretanto, sofreram por não conseguir solo tão fértil como o nosso, mais do que as duas que prosperaram com o isolamento em relação à coroa. Devido às condições precárias de meio de transporte da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para vocês terem uma ideia, uma viagem de Bahia até Lisboa, lá em Portugal, durava em média 2 meses, então o tempo era longo demais para solicitar qualquer ajuda que viesse de lá. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, que foi São Vicente, em 1532, Olinda, em 1537 e Santos, em 1545, além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre as capitanias hereditárias e vamos para a nossa atividade. Na atividade de hoje, vocês vão fazer a página 38, 39 e 40 do nosso livro de história, tá bom? Um beijo para vocês e até mais na nossa correção.